Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Castelli. Meu nome é Luiz Filho, sou nutricionista, parceiro do Grupo Castelli. E o tema de hoje é um tema de fundamental importância para todas as pessoas, de uma questão que cada vez aumenta mais no mundo, que é falar sobre obesidade. O que gera obesidade, quais são os problemas que a obesidade pode levar e para quem está vivendo uma questão de obesidade, como sair disso, né? Como prevenir a obesidade, tá? E para isso, um convidado muito especial hoje, meu amigo, parceiro, Henrique, personal trainer. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado aí pelo convite para a gente falar sobre o tema hoje. Agradeço muito. E vamos lá então trinchar esse tema aí. Falar de um tema que a gente trabalha diariamente, Nossa, né? todo santo dia. Então, antes de a gente começar, Henrique, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, o pessoal te conhecer um pouco mais, como que você atua em relação aí junto às pessoas. Perfeito. Henrique Trainer, meu nome, eu tenho um estúdio aqui em Taubaté, trabalho desde 2020 com estúdio, mas dentro da área obesidade, treinamento, desde 2016, 2017, já estou no meio, formado em 2019. E todo santo dia é sempre um trabalho com obesidade, né? Pessoas sempre procurando saúde, emagrecimento e tudo mais. E aí o meu trabalho sempre focado, na maior parte, para esse público. Então, estamos aí trabalhando já há um tempinho. Tá? Então, isso o público que mais procura hoje é realmente para emagrecimento? Emagrecimento, sem dúvida, emagrecimento. Hoje a gente está vendo um crescimento um pouco assim para a área de treinamento desportivo, eu corro, uma coisa específica para o esporte que pratica, mas ainda assim dá para dizer que 80, 90% ainda é emagrecimento por causa da obesidade. Eu acho que até quem busca um treinamento específico para alguma área também envolve emagrecimento. Está envolvendo junto, ela quer uma performance maior. Exatamente. E às vezes essa pessoa que está no esporte já, ela veio de um caso de obesidade. Então, né, ela já passou por esse processo, ela ainda está passando e aí está entrando para uma área mais específica, mas ainda assim está envolvendo essa parte ainda de emagrecimento, a obesidade. A gente fala que uma questão, foge um pouco da minha área, mas ainda tem que lidar muito com isso, a área até psicológica da pessoa, né, sobre obesidade, como lidar com isso. Foge ou não foge, né? Foge ou não foge? Eu falo assim. A gente tem que ter um pouco dessa habilidade. Eu sou treinador, mas também sou psicólogo, porque tem que lidar tudo com isso. Então a gente está sempre nisso aí, envolvido, mas sempre é emagrecimento. Legal. Não tem jeito. Uma coisa que eu venho observando muito é que assim, é um boom mesmo de academias, né? Assim, acho que o crescimento gigantesco do número de academias e o comentário que eu ouço dos meus pacientes, talvez dos alunos, é que todas estão cheias, né? Sim. Você vai, tem muita academia e todas cheias. Você acha que a gente vive um momento realmente de uma conscientização maior, assim, de vou cuidar, sem falar de emagrecimento por enquanto, vou cuidar da minha saúde ou é meio sazonal, assim, é o período do ano, o que você acredita? Olha, a gente vê pela questão sazonal, de ser fim de ano, né, virada, carnaval, ainda é verão, né, o calor dessa agitada na pessoa, querer emagrecer e tudo mais, praia, né, a gente é um país tropical, mas eu vejo uma onda, dá pra dizer pra você aqui, ó, desde 2012, acho que foi quando começou a estourar, o principal esporte hoje que puxou as pessoas para academia mesmo, foi o fisiculturismo, bodybuilder. Foi em 2012, acho que quando isso expandiu, ganhou um tamanho pela internet também, pelos atletas, e desde então está trazendo gente para o meio da academia. Eu não falo nem prática de atividade física, esporte, outras coisas. Eu falo a academia em si, que é o que você falou, a academia sempre cheia, e esse crescimento que não para. De lá para cá, isso foi crescendo muito no público jovem. Então veio a pandemia ali em 2020. Da pandemia para cá, aí eu vejo realmente um crescimento no público geral. Tá? Aí eu vejo todas as idades, tá? Principalmente o pessoal entre 30, 40, 50, 60 e hoje os idosos também vindo muito forte. Entendeu? Isso eu vejo muito porque o meu número de alunos hoje de 40 a mais, principalmente ali 50, 60, aumentou muito desses últimos 2 anos. Então essa procura veio devido ao aumento do esporte que trouxe uma relevância para a academia, né, para o treinamento de força. Então isso trouxe também a visão das pessoas com estudos que já foi feito com treinamento de força, ajuda em muitas questões físicas no futuro para a pessoa, né? Pensando em longevidade. Longevidade, total. Isso em questão de demência e outros fatores mais. E então de 2020 para cá foi aonde eu vi o boom, principalmente relacionado para a saúde. E aí, dentro disso, vai diversificando todo mundo, entre performance quanto também na questão de emagrecimento. Mas o emagrecimento ele vem crescendo cada vez mais, afinal a gente é um país em que dá para se dizer que mais de 50% da população está em sobrepeso ou obesidade. Então é um número muito alto aí. Até tem um estudo que prova, né, jogando para a obesidade mesmo,
algumas palestras que eu faço, que a gente percebe que a cada 10 pessoas, 6,5 estão ou sobrepeso ou obesidade, né? E esse número que eu vejo, gente, só vem crescendo, né? Sim, então, não é um número que, daqui a 10 anos a gente vai ter uma redução, muito pelo contrário, né? Até entrando nessa questão de aumento da obesidade, o que você, na sua opinião, assim, né? O que você acha que são as principais causas que fazem as pessoas ganharem peso? No que você vivencia ali? Olha, dentro do que eu vivencio, que eu escuto meus alunos, acho que a principal questão que eles falam para mim é uma coisa que depois eu vou até falar mais para frente, é organização de tempo. É o tempo da pessoa. Então ela sempre prioriza família, o filho, o trabalho, né, a casa, tudo mais, e ele nunca deixa o tempo para ele treinar, para ele fazer uma atividade física, para ele se cuidar. Esse eu acho que é o principal fator que eu vejo entre todos. Ele sempre prioriza todo o resto, deixar ele por último. E aí é a hora que ele vai se desleixando na alimentação, ele vai deixando o sono de lado, ele vai deixando tudo de lado. Não treino, não dorme bem, então não vou treinar hoje. Exato, é um efeito dominó, uma coisa vai puxando a outra, né? Então ela não dorme bem, ela não consegue comer bem, então isso vai puxando com o sistema imunológico da pessoa também, ela fica doente fácil, atrapalha mais ainda. Aí para uma semana aí. Exatamente. E aí ela vai puxando com a alimentação, então vou pegar não sei o quê, hoje o iFood, o cara liga o iFood, rapidinho, pedir uma pizza, tudo mais praticidade também que a gente tem hoje no mundo moderno, traz desconforto para a pessoa não ter uma alimentação tão legal. Né? Então ela sempre está buscando algo mais rápido, mais prático e que vai ter sempre uma má qualidade na alimentação nacional. Né? Então, bom, eu vejo assim, né, são muitas causas, se a gente for numerar causas para a obesidade, né, tem inúmeras, né, acho que a questão do planejamento, exato, concordo muito. Uma coisa que eu trabalho ali, já ajudo no consultório com os pacientes, entre outras coisas, é a questão dos ambientes também que eles vivem, trabalham. Exato. Porque, a pessoa começa ali, treina no seu estúdio, começa a ir ali 2, 3 vezes por semana, só que daí quando ela volta para casa ou no ambiente de trabalho, ela vive num ambiente totalmente, entre aspas, obesogênico. Exato. Onde a alimentação não privilegia isso, onde a conversa das pessoas não é nesse sentido. Porque eu vejo que, eu sou obeso, não quero mais ser obeso. Não se trata só de comer bem, se trata de ter uma mudança de mentalidade em tudo isso. Exatamente. Né? Então você também concorda que o ambiente, pelos seus alunos que você vê também, eles vão de treino, legal, e isso prejudica demais, né? A questão muito, que eles vivem, né? Fora disso. Eu vou falar casos aqui de alunos que eu vejo hoje brigando com a questão, principalmente pela alimentação. O treino em si, o pessoal sempre faz uma brincadeira, do pessoal de trabalho, de família, mas eu acho que da alimentação é mais difícil. Né? E você pode dizer isso, provavelmente deve ter casos com você também. A pessoa que está fazendo a dieta, às vezes ela está muito focada nisso, ela fala assim, vou fazer dieta, vou levar marmita para o trabalho, não vou comer. Só que ela chega lá no trabalho, às vezes tem aquele café, né, pessoal? O que tem no café? Pô, é coxinha, é pão de queijo, salgadinho, refrigerante. Não tem suco, não tem algo mais leve, né? Aí o que essa pessoa faz? Ela fica com vergonha às vezes de levar a marmita dela, né, a refeição, para ela não comer aquilo. Ou então ela leva, o pessoal detona com a pessoa, né? Fala, pô, não vai comer, não sei o que, e começa. E a pessoa vai levando isso ali, vou comer. É uma forma de resistência, né? Exatamente. Ela tem que vencer isso. Eu estava falando, por interromper, mas lembrei de um caso de um paciente homem que trabalha numa fábrica, então com outros homens. Sim. Então ele fala que no começo era a resistência de ele levar alguma coisa para o trabalho. Era enorme, assim, porque... O pessoal fazia sacanagem com ele. Até hoje ele já leva mais, mas até hoje acaba... Hoje está entrando num período diferente. Hoje as pessoas já perguntam para ele, eles depois emagrecendo um pouco. Sim. Nossa, mas por que você traz isso? Começa a interessar, né? Mas primeiro você vence a resistência das pessoas. Tem aquele bullying inicial, depois você entra nisso, né? É muito interessante, a questão do ambiente acho que é uma dificuldade grande. Total. Né? E outra questão também que eu vejo, a gente falou um pouquinho da alimentação, mas treino, cara, especificamente treino, até para aproveitar a sua presença aqui, né? Musculação, todo mundo sabe que é legal ali, mas como a gente está falando um pouco das causas da obesidade ainda, você acha que esse bloqueio de eu não gosto de treinar, não gosto de exercício, também é uma causa para a pessoa ficar obesa? Ela falar que não gosta de nada? Com certeza. Isso existe? Não tem como não gostar de nada? Tem como não gostar de nada, mas é algo bloqueado na cabeça, porque a pessoa sempre vai gostar de alguma coisa, ela só não achou o que ela gostou, e é o que eu falo pra todo mundo. Musculação é importante, a gente chama de mãe do treinamento, né, de tudo, só que você tem que encaixar alguma coisa. Mas eu não gosto de academia. Tudo bem, vamos achar outra coisa. É igual a gente faz com criança, certo? Pô, vamos lá fazer futebol? Não gostou. Vamos pra natação? Não gostou. Vamos fazer outra coisa? Não gostou. É exatamente isso.
vai buscando alguma atividade onde você vai se encontrar. Em algum momento você vai se encontrar. Mas também não tem um prazo para a pessoa poder gostar? Vamos lá. Assim, vou tentar durante 3 meses. De começar algum esporte, alguma coisa. Isso. Olha, um estudo assim aplicado em questão fisiológica, mais psicológica, existe, mas tem uma abertura em cima disso, muito pela questão do ver o resultado. Geralmente as pessoas vão se adaptar melhor para treinamento, e eu falo para todo mundo assim, você não gosta, mas vem, cara, vem. Quando você vê o resultado, você vai gostar. Ela quer dar aquele processo, aí você vai começar a gostar do processo. O começo é difícil, é chato, né? E a pessoa acaba não gostando. Então, no momento que ela começa a ver esse resultado, ela vai começar a gostar do processo. Mas isso vai demorar, em média, aí, por estudos. A gente vai ver uma questão de mudança hormonal também no corpo, vai entre 3 a 6 meses. É legal você tocar nesse ponto, Exatamente. que envolve muita mudança, novos hábitos, implementar novos hábitos. Né? Sim. Existem internet, a pessoa fala 21 dias para você implementar isso. Eu não acredito nesse prazo curto, na verdade não é eu, Luiz, né? Mas os estudos comprovam que são 6 meses para você realmente olhar e falar, isso é um hábito na minha vida. Exato. Isso faz parte, eu não penso tanto para ir na academia. Exato, porque assim, os 3 primeiros meses é a hora que a pessoa vê o resultado. Isso. Ela não quer mais parar, porque, nossa, tive o resultado, quero ir. Mas só que aí... Sumir um pouquinho as dores também. Sim, exato, as dores começam a passar, fica mais leve e tudo mais. Aí tem uma mudança de treinamento, às vezes a gente falando de musculação, para você dar um estímulo novo, mas aí tem um ponto bem complicado. A gente tem que, como treinador, a gente tem que ficar perto da pessoa, incentivar, porque depois desses 3 meses ela não vê tanto resultado mais. Aí até chegar aos 6 meses, ela vai ficar meio desanimada. Querendo desistir, Só que depois dos 6, isso vira rotina. E aí, dali pra frente, não para mais. Dificilmente vai parar às vezes por alguma questão bem específica da vida ali, mas de 6 meses pra frente, se a pessoa ficou ali, vai criar uma rotina, virou um hábito na vida da pessoa, e se ela parar, ela vai sentir falta. É a hora que aquela pessoa tá ali treinando. Faz parte da aí vida. vamos, por exemplo, a pessoa fazer uma cirurgia, parou. Ou mudou de cidade, teve mudança de casa e tudo mais, e aí parou de treinar. Daqui a pouco passa 1 semana, 2 semanas, ela vai virar pra uma só vai treinar, nossa, todo mundo tá pedindo. Vamos pensar em escovar os dentes. Sim. Você não consegue ficar um dia escovando o dente, Exato. não vai te incomodar. Então a academia é a mesma coisa, fica 1, 2, 3 dias, é complicado. Tem até uma experiência pessoal, né? O Henrique ele foi meu personal durante uns 9 meses, direto, a gente treinando mesmo ali. E eu lembro quando a gente começou essa parceria, eu tava desistindo da musculação. Sim. Que também não é um esporte que me cativa muito. Você não tava treinado no treinamento, né? Só que nesse tempo que nós ficamos juntos ali, me trouxe uma evolução corporal, um entendimento da musculação. E hoje eu dificilmente fico sem. Eu posso até fazer outras coisas que eu gosto mais. Às vezes você faz menos na semana, mas você está sempre lá. 4 vezes. Mas é legal. E até trazendo essa questão de acompanhamento, né? Henrique, até pegando o gancho em relação a isso, né, de acompanhamento, me fala um pouquinho, porque às vezes as pessoas não... Eu sei da importância de profissionais especializados, mas uma coisa é você... é importante, outra coisa é você vivenciar isso, né? Para quem não conhece o trabalho de personal, fala assim, mas como que funciona? O que o personal ajuda ali no treinamento? Tá. Uma mudança de hábitos, não vou tirar muito. Mudança de hábitos? No geral. No geral, de forma geral. Da primeira forma que eu já falei ali, não é minha área, mas entra também psicologia dentro do treinamento, de fazer a pessoa entender o que ela precisa fazer. Eu acho que é esse o primeiro ponto que a gente tem que ir. No primeiro dia de contato com o aluno, tá? O personal tem que entender isso, tem que pegar o que a pessoa está falando, entrar na cabeça dele e fazer com que ele mude alguns pensamentozinhos que ele sempre traz pra gente, para ele ter um entendimento melhor sobre o treino. E aí a gente começar a abrir a mente dele sobre isso. E aí entra o nosso trabalho em questão de treinamento, de explicar como que vai funcionar esse treinamento, né? Às vezes as pessoas acham que treinar é só alguém que vai estar lá pegando peso pra você e ficar gritando na sua orelha, vai, mais um, não. Acho que as pessoas têm muito dessa imagem, né? O personagem, aquele cara que só vai estar junto ali. Só vai te dar o peso, mandar você fazer mais e mais e mais, e é isso aí, tchau, até amanhã. Isso é totalmente contrário. O meu trabalho hoje dentro do estúdio, personal, tudo mais fora do estúdio, é um trabalho bem específico da ideia de que entender o que o aluno quer, entender o que ele precisa, porque muitas vezes ele fala o que ele quer, mas não é aquilo que ele precisa. A gente tem que entender isso. E aí a gente fazer uma avaliação com a pessoa e entender toda a questão corporal dela para que ela tenha um bom treinamento. Então o pessoal pensa assim, vou chegar e vou treinar. Não, a gente vai chegar, a gente vai fazer avaliação, a gente vai fazer uma avaliação de composição corporal, a gente vai entender o que você precisa por uma questão postural também, entender se a pessoa tem dores, né? Entender e identificar onde está a causa daquela dor da pessoa. E aí a gente vai partir para a ideia do treinamento, que a gente chama de periodização, né?
Hoje em dia está mais conhecido pelo nome, mas antigamente o pessoal não conhecia. Então a gente vai fazer uma periodização, a gente vai montar um treinamento, uma planilha de 3, 6 meses. Então não é uma coisa assim, ó, seu treino é 2 meses, semana que vem muda tudo. Não, a gente pega uma ideia, exercícios específicos para aquilo ali. Então tem uma ideia de cronograma periodizado, cargas vão subindo, vão descendo, a gente vai mudando a ideia do treinamento constantemente nisso, de acordo com o treino. E aí a gente vai pegar essa pessoa e ir para academia, depois de tudo isso. E aí é o momento de ficar lá, pela questão psicológica de incentivar a pessoa. Então vai estar ali com ela, com apoio total, encorajar a pessoa. Não deixando a pessoa faltar. Exato, não deixar ela falar, não, é o que eu falo pra todo mundo, né? Você já passou Não, por pra isso. mim uma das coisas que. Não, tem vários benefícios, mas eu sabia que você estava me esperando. Exato. Eu falo, tem que ir lá. É o que eu faço com todos os alunos. Eu não ligo avisando, oh, e aí, hoje vai ter? Não, Miguel, já tô aqui. Aparece, eu te dou 10 minutos para aparecer. Então a pessoa cria esse compromisso de não faltar. Mas também é encorajar a pessoa a treinar de uma maneira em que, acho que a maioria tem medo, né? Até você também tinha medo. Sim, sim. Que é a questão que a gente tem que pensar assim, o corpo, Tenho medo até hoje, né? ele é uma homeostase constante, né? Então se você fica naquela mesma carga todo dia, seu corpo nunca vai evoluir. Você não vai ter aquele resultado que você está buscando. E a pessoa tem medo, né, de fazer essa evolução na carga em questão de progressão. Aí a nossa ideia é encorajar a pessoa, mostrar que ela é capaz, dar esse apoio, esse suporte para que ela faça esse treinamento. E aí a gente buscar o melhor resultado possível. Muito bom, é bem legal, então é bem personalizado. Exato. E a gente, né, conversando mais sobre obesidade mesmo, falar um pouquinho das consequências, né? Porque, lógico, aqui a gente pode falar de doenças que a obesidade pode causar, diabetes, hipertensão, tem várias questões de doenças mesmo, mas eu quero trazer até um pouquinho para o lado mais do exercício, né? Que eu acho que envolve também muita questão de articulação, de mobilidade, né? Então, assim, por exemplo, um paciente, né, um aluno chega mais obeso para você, quais são as limitações, né? Porque isso é uma causa da obesidade, então talvez a limitação de movimento, mais dores, o que acontece com esse paciente, com esse aluno quando chega para você? Certo, ó, eu vou falar de obesidade, isso é um caso que eu falei hoje até com uma aluna, eu falei assim, a pessoa pode estar obesa, e isso conflita muito na ideia de treinamento, até para você. A gente querer fazer um trabalho de emagrecimento com a pessoa, e a gente tem que entrar nesse ponto que você disse agora. Às vezes a pessoa ela tá obesa, sobrepeso, a gente vai pegar os exames dela, ela tá bem. Na grande maioria de alguns resultados. Sim, ela vai acontece estar muito, os principais que a gente pede, né? Se for mais aprofundado, a gente vai achar algumas coisas que não tá legal. Mas geralmente, né, o médico não vai pedir tanto. Só fazer um parênteses aqui para você que está vendo aí também. Tome cuidado se você estiver obeso, se tiver seu exame tudo ok, e pensar assim. Exato. Tudo bem. Tá tudo bem. Estou obeso saudável. Você tá vendo a superfície. Exato. Não sou a favor de romantizar a obesidade. Não. É um perigo muito grande, porque isso, tudo bem, nesse momento você pode estar ok. Mas será que daqui a 2 anos você vai estar? Exatamente. Será que a gente não está na hora de ver isso não mais tem algo carinho? camuflado atrás daquele exame que você não está apresentando, mas que lá na frente vai te dar um problema. Exatamente. Né? Aí isso eu falei até para uma aluna, porque ela está na obesidade e os exames dela tá ok. Falei, mas você tem uma facilidade à frente, né, se você não cuidar disso, de uma questão cardíaca, de uma possibilidade de diabetes, e aí entrando para o ponto que você falou, para articulação, ou é sobrepeso em cima da articulação. Então assim, no momento que você pega uma pessoa que está obesa, aí depende muito de peso desse indivíduo, né? E o que ele faz de dia a dia. Se essa pessoa, por algum momento, ela precisa usar o corpo dela, principalmente eu vou falar assim, precisa saltar de algum lugar, por algum motivo, na hora do impacto da queda, ela vai sofrer alguma questão. Por quê? Ela não tem músculo forte, não tem tendão forte, o osso dela, provavelmente, ela não tem uma prática, deve estar, às vezes, já com enfraquecido, com perda óssea, muitas vezes, início de osteoporose aí, né? A perda óssea. Então, assim, isso vai gerar uma lesão, tá? Por causa de tudo isso. Então, a gente pensar assim, uma pessoa com obesidade, ela vai ter menos flexibilidade. Isso eu tô falando de um obeso não ativo, tá? Porque a gente vai pegar muitos casos também de obesos que são ativos, que treinam, que tem uma flexibilidade. Mas na maior parte, não vai ter, tá? São poucos que vão ter. Então a gente vai ter essa questão de articulação, uma questão de futuramente alguns problemas ali em questão de saúde mesmo, que a gente não vê agora, mas futuramente vai aparecer. Ela vai ter problemas também com a questão de, a gente falar de outros pontos agora, a relação de casado, né? A vida pessoal dele, isso vai interferir e muito.
né? O excesso de gordura no corpo vai mexer com o libido e tudo mais, né? Autoestima, né? Exato. E aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. Até legal de pegar esse assunto das consequências, porque muitas vezes a pessoa está vivendo, tá tudo bem, tô obeso e tal, porque não está vendo essas consequências. Exato. Às vezes ela está enxergando, mas ela não está entendendo isso aí. Ela está acostumada a viver com essa consequência. Exatamente. Por exemplo, eu falo para os pacientes assim, eu faço uma anamnese, né? Você toma algum medicamento, desculpa, você tem algum problema de saúde? Não tem nada, não, tranquilo. Fala, beleza, a gente vai conversando, mas toma medicamento? Eu tomo medicamento para hipertensão. Então eu paro e falo assim, então você tem uma questão de saúde, sim. Né? Porque as pessoas elas normalizam ter uma pressão alta, elas normalizam tomar um remédio para diabetes, elas normalizam usar medicamentos para algum tipo de desequilíbrio do corpo. Parece que é o comum, né? Se tornou, né? Se torna de certa forma. Eu acho que às vezes ela vê, aí eu vou falar sobre a questão de ambiente, às vezes você pega o histórico familiar. Não, todo mundo toma. Todo mundo. Normal, a família inteira tem mundo. diabetes, a família inteira tem uma hipertensão, a família inteira tem uma pressão alta, e aí todo mundo toma um remédio. Normal. E a pessoa abraça aquilo de, não, mas é genético, tá? Porque meus pais têm falado, tá bom, mas você pode mudar a sua epigenética. Exatamente. Você pode ter comportamentos, hábitos diferentes para você alterar. Pessoalmente, meu pai faleceu do coração com 60 anos de idade. Se eu for me apegar à genética, não precisa dizer nada, vai né? ter uma condição eu tenho fortíssimo, favorável. mas eu optei em mudar meu estilo de vida para que pelo menos assim, eu não favoreça isso. Exato. Pode ser que um dia na minha vida eu tenha? Pode ser. Você ganhe mais tempo, Exatamente. mesmo que você tenha que ter isso, né? Você vai ganhar um pouco mais de tempo colocando condições favoráveis para a sua vida, não uma doença. Então, pessoal, assim, fiquem atentos, né? Você que está acima do peso, e está falando de obesidade, mas você com sobrepeso já começa a olhar por isso. Outro ponto muito importante. Luiz, faz 5 anos que eu não faço um exame de sangue. Faça exames periódicos para que você possa avaliar se realmente você está um obeso saudável, né? Se não tem outras questões envolvidas, porque muitas dessas doenças são silenciosas. A gente não percebe o início de uma hipertensão, muitas vezes a gente não percebe o início de uma diabetes, a gente não percebe o início de uma dor articular. Você não no joelho, mas tá tudo bem. Você só vai perceber na hora do problema. Que dá uma lesão. Tem uma frase que você falou um dia pra mim, que eu sempre gravo e falo dos pacientes, que é assim, na musculação, por exemplo, o nosso músculo ele suporta certas cargas, só que a nossa articulação não. Então, com o obeso, às vezes acontece isso. Por exemplo, ele vai descer, saltar o músculo. Ele é muito forte, porque ele está acostumado a carregar esse excesso de peso. Só que a articulação, o tendão dele nem sempre. Exatamente. É a hora que dá o problema. Tem um paciente lá que ele pesa em torno de 130 quilos, ele é bem ativo, bem atleta, então ele faz crossfit, mas eu até chamo um pouco de atenção dele para cuidado. Porque ele fala, não, porque eu ergo lá 70 quilos, eu falo assim, mas começa a olhar pela sua articulação. Exato. Porque tá puxado, né? É muito peso para o músculo aguenta, mas não a articulação, né? Muito bom. Então, assim, se atenta na questão dessas consequências voltadas tanto para a saúde, articulação, questão de casal, autoestima. Então, a obesidade ela vai trazer inúmeras consequências não tão legais assim, para a sua vida, tá? E falando um pouquinho aqui, entrando já para a questão de prevenção, de mudança de estilo de vida, né? Falar um pouquinho de exercício primeiro. A gente já falou um pouco, né? Mas assim, vamos lá, a pessoa chegou. O que é o início para essa pessoa? O que você aconselha, assim? Qual é o primeiro passo que ela pode dar em relação a exercício físico? Pensando em prevenção ou sair da obesidade. Para ela começar exercício físico? Exatamente, o ponto inicial. Olha. Tá. Eu falo sempre para todo mundo. O primeiro passo, tá? Acho que eu vou falar antes do exercício físico até para você. Antes do exercício físico, eu falo que o primeiro passo da pessoa é realmente ela organizar o tempo dela. Porque não adianta de nada ela querer falar assim, vou treinar. Só que chega na academia e fala assim, nossa, eu tenho 30 minutos, mas eu tenho que correr. Meu Deus, porque eu tenho que isso, aquilo e aquilo. Você ganhar o foco ali. Gente, desliga. Arruma o seu tempo. Você tem 40 minutos, você tem 1 hora. Arruma isso, desliga o resto. Você está aqui. Então, esse é o primeiro ponto antes de treinamento. Você realmente está focado no que você está fazendo. Aí, falando no treinamento, eu falo para todo mundo assim, você está começando agora. Nada de carga. É alongamento, é mobilidade, prepara seu corpo sempre. E aí você vai partir para o exercício, o básico, sempre o básico. Eu gosto de fazer força, ok, vai para um aparelho, tá? Primeiramente vai para o aparelho, cargas leves, faz tranquilamente, segue a orientação do professor. Mesmo que ela aguente mais carga? Mesmo que ela aguente mais carga. É exatamente o que você falou, ela aguenta mais carga, porque é um músculo que está sempre pronto. Ela pode até ter força do que ela às vezes acha que não tem, e ela vai testar, ela tem. Né? Mas a articulação, o tendão não está pronto. Aí depois de 2 semanas fazendo isso, ela vai indo, a força vai aumentando
daqui a pouco vem uma lesão. Então eu falo, prepara o corpo, você está um tempo sem treinar a musculação, vai para as máquinas, mais segurança. Hoje em dia a gente tem máquinas hoje maravilhosas em questão de biomecânica. Se você gosta de peso livre, tudo bem, vai também. Só que tenha sempre um professor do lado, seja um personal, seja um professor da academia, porque isso vai fazer muita diferença. Você não gosta de musculação, quero fazer a corrida. Pô, nunca começa correndo. Sempre uma caminhada. Vai leve. Daqui a pouco você faz um trotinho, 1 minuto, 30 segundos. Mas agora uma pergunta importante, né? Caminhada dá resultado? Dá resultado. Mas a gente acha que não, né? Dá resultado, mas é o que eu falo para todo mundo, depende do seu objetivo. Mas você tem que entender essa questão. Caminhada dá resultado sim, porém ela tem que ser equilibrada com a dieta certa e você tem que ter tempo para fazer a caminhada. E eu acho que também, tá bom, vou começar caminhando, mas já pensar qual é o próximo passo depois da caminhada. Acho que seria importante, né? Do aeróbico? Por exemplo, você tá, hoje ano passado eu comecei caminhando, mas talvez não ficar naquela caminhada para sempre. Exato, Mas... aí é a hora que a gente fala de progressão. Isso. Dentro de progressão de carga no treinamento de força, é progressão de intensidade dentro do treinamento de aeróbico. Você está hoje na caminhada, aí eu falo pro pessoal, você está caminhando na rua, vamos fazer uma marcação assim imaginária. Você usa os postes da rua. Então vamos lá, você caminhou 5 minutos, aqueceu o corpo está preparado. Agora você quer um pouco mais, aí não é do nada, vou correr. Começa aquele trotinho, né? Aquela acelerada. Vai de um poste a outro poste, caminha. Próximo poste, vai trotando, caminha, trote. E assim vai indo. Daqui a pouco você faz de 2 em 2. E você vai aumentando. Daqui a pouco você está correndo um quarteirão. E aí vai indo. E aí depois disso, mais à frente, a pessoa gostou, começa já a correr. Ela vê que ela tem capacidade para correr mais. Ou então procura até um treinamento específico para montar o treino de corrida dela. E ela ter, né, tudo organizado, né? Treinos de tiros, treinos longos, treinos mais curtos, né, regenerativo e tudo mais. Mas o importante é a pessoa entender essa questão da progressão. Da progressão do treino. Esse ponto é muito importante, né? Até jogando um pouco para alimentação também. É igual quando você vai começar a fazer uma dieta, mas então fazer uma dieta restritiva amanhã. Não vai durar. Não vai dar certo. É igual se você quiser começar do nada, começar a correr 5 km. Mas eu consigo, Luiz, eu sei que você consegue. Mas até quando? Pode até conseguir, mas geralmente não vai conseguir. Ela vai se frustrar logo de cara porque ela, vou correr 5. No primeiro quilômetro, às vezes já começa uma dor na canela, ou o fôlego não deixa. Uma experiência pessoal minha, quando eu voltar ali há 6 anos atrás, que eu estava 20 quilos a mais de peso, eu entrava nessa, vou começar a correr. Só que eu vou correr 5 km, eu até corria, mas a minha canela... Ficava aquela dor latejante depois. Até o dia que eu pensei, vou correr da forma certa. Procurei uma assessoria de corrida, né, personal de corrida, onde eu fiz uma planilha que era assim, ande 5 minutos, eu falava, nossa, mas que saco, eu consigo correr. Mas eu andava. Mas eu andava, respeitando a planilha, tanto que eu cheguei a correr 21 km, então essa progressão no treino, progressão na sua dieta, na sua alimentação, é o que eu sempre falo para vocês aqui em todos os episódios quando a gente trata de alimentação. Não precisa e não queira fazer tudo de uma vez. Luiz, mas eu consigo. Por quanto tempo você consegue? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tá? Hoje eu gosto de comer muito doce, por exemplo. Eu vou tirar para sempre o doce. Tá bom, mas por quanto tempo você vai ficar sem o doce que você ama? Luiz, eu posso comer um doce na dieta? Sim. Depende do momento, da quantidade, do porquê você está comendo. Acho que é importante trazer isso. Outro ponto importante que você comentou foi de tempo, de disponibilizar tempo para ter ali um treinamento específico. Exato. Daí eu acho que cai numa questão de prioridade. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa ela vai ter que tirar alguma coisa que é importante da vida para poder priorizar isso. Entra no que eu falei da questão dos hábitos lá no começo da nossa conversa. Sim. A pessoa sempre está priorizando outras coisas e nunca, né, ela mesma, né, o treinamento, a saúde dela, a alimentação. Então é exatamente isso. Ela sempre buscar uma melhora no tempo dela, encaixar algo específico. Ó, esse horário é meu. Né? Eu falo para os meus alunos que têm o maior problema com isso. Sempre que eles vão treinar, eles falam, mas aconteceu uma coisa em casa, mas aconteceu isso no trabalho. Gente, esse horário é seu. Você vai lá e treina, né? Daí, uma coisa que eu faço no consultório, eu sempre falo para o paciente fazer uma escala das 3 maiores prioridades da vida. Quando ela começa assim, mas eu não estou conseguindo planejar, eu falo, então vamos fazer junto aqui. Até você pode fazer se você quiser, né? Escala aí, 3 maiores prioridades da sua vida hoje. Aí a pessoa fala, meus filhos, meu trabalho, nossa, eu não falei muito da saúde. Exato, ela sempre deixou... Se não tiver ali nas primeiras, ela não vai fazer. Não. E não está errado priorizar filhos, trabalho, gente, não é isso que ela está falando. Só que você precisa achar um momento para priorizar o que mais vai te suportar na sua vida, que é a sua saúde.
Aqui eu não estamos falando para você virar um atleta, para você, né, ter o shape dos sonhos, que seria legal também, mas que seria uma consequência. Porém aqui é um papo para você ter uma vida mais saudável e sair desse estágio de sobrepeso e obesidade. E para isso você precisa ter prioridades e colocar a saúde nas primeiras ali, para que quando aconteça qualquer outra coisa, você fala, não, mas hoje é o meu momento do treino. Não, hoje é o dia de eu planejar a minha dieta. Acho que esse é um caminho importante, né? E aí, é o que você falou agora, né? Família, ele não está falando de tirar a família. Na verdade, eu falo de você colocar a prioridade de você, ela vai estar dentro, englobada junto com a sua família. Sim. Porque eu falo assim, eu tive aluna que me procurou exatamente para isso. Eu quero ter qualidade com o meu filho. Né? Eu tinha 2, eu quero ter qualidade. Uma motivação, né? Exato. Aí ela não conseguia fazer brincadeiras com os filhos dela. O filho dela é pequeno, eu não conseguia agachar. Então assim, eu quero melhorar para conseguir brincar com ele. Enquanto ele ainda é pequeno, eu quero curtir isso, né? E aí eu falo pro pessoal também o seguinte, você quer aproveitar realmente sua família? Pô, então cuida de você que você vai ter tempo. Se você não cuidar, às vezes você vai ter problema de saúde, você vai morrer cedo, né? Antecipadamente, que poderia viver muito mais. E aí você vai perder todas essas oportunidades que você vai ter. E é até uma brincadeira que o pessoal fala na internet, né? No caso, você morreria pelo seu filho, mas né, você viveria por ele. Né? Exatamente, é isso que eu falo pra todo mundo. Aí é um pouco de jogo mental, que eu pego um pouco pesado com o pessoal pra ele. Jogar pra isso. Opa, essa preciso dor, né? fazer, exatamente. Que é a mesma dor do, né, um mito, né, que se fala muito do, Luiz, mas nossa, é tão caro o personal, nossa, é tão caro o nutricionista, não, é tão caro. Daí eu falo assim, mas tá bom, é um investimento que você faz agora ou você prefere investir depois em medicamento, em tratamento, em exames, em um plano médico mais caro? Eu acho mais em conta você pagar um personal ali, ou às vezes, pô, não tenho dinheiro para um personal individualmente comigo. Pô, mas às vezes dá pra você pegar consultoria, até mesmo o trabalho que você faz, né? Você consegue fazer um treinamento em grupo, por exemplo, no estúdio, agora no todo sábado, quinzenal, né? Quinzenalmente nos sábados, estou fazendo um treinamento em grupo, tá aberto. Então, assim, quem quiser ir hoje, os meus alunos estão deixando eles abertos para convidar outros amigos, parentes. Então, assim, tá aberto. As pessoas têm as oportunidades. Treinamento em grupo, pô, é mais barato, isso é de graça. O pessoal faz em praça para divulgar o trabalho também. Eu vejo muito em praças públicas. Então, assim, quanto que você vai tirar do seu bolso para um treinamento em grupo? Pô, é mais pessoas, então o ticket é mais baixo. Então, a pessoa vai pagar R$100. Pô, o personal é muito mais caro. Sim, é um trabalho mais personalizado. Que talvez essa pessoa chegue nesse estágio, né? Exato. Acho que são estágios de entendimento. E aí, a pessoa vai entendendo que o treinamento é importante, ela vai querer evoluir. Aí ela começa a dar prioridade para isso. Aí ela vai começar a investir no personal. E aí ela começa a entender esse nível, assim, que ela vai subindo. Às vezes ela dá mais valor para um trabalho que é mais específico, onde ela vai ter uma melhora maior. E é o que eu falo para vários alunos meus. O personal não é para sempre na sua vida. Tipo assim, não é que você vai contratar ele vai ficar pro resto da sua vida ali. Ele vai ficar por um tempo. Eu falo para alguns alunos que eu já liberei até, né? O Alisson, por acaso, é até um aluno desse. Eu falei para ele assim no começo, Alisson, eu vou te ensinar a treinar. Você não vai ficar comigo para sempre. Se você quiser continuar treinando, ok, por um incentivo, né, por a questão de você ter que vir aqui e tudo mais. Mas eu vou te ensinar a treinar, você vai entender como funciona, você vai entender como fazer sozinho as coisas. E nesse momento você não precisa imaginar. Cara, vai lá. Se você quiser, você fica a sua consultoria. Eu só te mando o treino e pronto. Mas aí eu tenho um parênteses nisso que você está falando. Eu acho que é legal, mas assim... O seu trabalho é muito importante, assim como nutricionista, assim como qualquer outro profissional que auxilia. No último podcast a gente trouxe uma gestora financeira, né, de educação financeira, né? E tá, eu consigo treinar sem o Henrique, mas com o Henrique eu consigo otimizar. Consegue mais, exato, exatamente. Eu consigo me alimentar bem sem o Luiz, mas com o Luiz ele vai me fazer estratégia a cada momento para treinar. Exatamente, eu falei, você tá aberto a treinar, mas aí às vezes ele fica, pô, eu quero ficar, não, vamos continuar, cara, porque daí eu consigo mais, vai estar sempre me incentivando. Mas eu dou sempre a liberdade das pessoas terem essa opção de não ficar preso, dependente totalmente, eu falo principalmente pela questão financeira. Sim. Porque se a gente for a longo prazo, realmente é algo ali que às vezes para a pessoa... É a primeira coisa que só corta, né? Exatamente. Então eu falo, pessoal, eu vou te estruturar para você treinar, mas é exatamente como a gente falou. A gente tem base, né? Treinamento coletivo é muito mais barato, a gente tem assessoria, a gente tem o professor da academia, tem uma base forte ali, muito ampla, onde você consegue fazer. Então aí entra no que você falou. É melhor você gastar com isso agora do que depois você querer gastar com remédio. Pô, farmácia hoje sai muito mais caro do que gastar hoje ali 500, 600 reais um pouco ali, um treinamento mais específico, né? Então essa é a diferença. Muito bom. Só para complementar a questão aí se você está em obesidade, está querendo prevenir, falando da alimentação, é aquela questão que a gente sempre fala, né, pessoal, assim, é buscar uma alimentação mais natural, só que também eu caio na mesma coisa que o Henrique falou.
antes de você buscar mudar a alimentação, você planeja para mudar a alimentação. Dá um passo antes, fala assim, opa, tá, eu quero comer mais saudável, mas que dia que você vai no supermercado? Que dia que você vai comprar fruta? Quem que vai fazer? Que dia você vai planejar a sua dieta? Que dia, senão se você vai comprar, você vai ter as coisas e não vai consumir. Então, o planejamento, uma meta ali inicial, é um passo inicial, né? É um passo importante para você poder começar a adquirir esse hábito de ter uma alimentação melhor. Exatamente. Um ponto que eu quero ressaltar também na questão da prevenção e tudo, é a questão mental, que eu também sempre comento para vocês aqui. Então, uma ajuda terapêutica, um psicólogo, algo nesse sentido, porque muito, é o que a gente está falando aqui, nós, personal, nutricionista, mas nós dois estamos falando da importância de ter uma psicologia por trás disso, de uma mudança de mentalidade para essas pessoas, porque, mais uma vez, eles querem desistir. Todo momento. É difícil mesmo, ninguém está falando aqui que é fácil ter essa mudança. Então, precisa esse trabalho em conjunto. Exercício, alimentação, psicologia. Trabalho psicológico por trás. E aí, às vezes, a gente mesmo faz serviço, né? Às vezes a pessoa está aqui, ela não dá importância para isso. E aí eu falo, acho que você dá essa importância, você está no consultório, você vê pouco o seu paciente, né? Você está em contato com o WhatsApp e tudo mais ali, né? Você ligando, alguma coisa. O meu contato é menor que o seu, O meu contato é diário. Às vezes é o que eu brinco com todo mundo, que eu sou treinador, mas também sou psicólogo. E aí a hora que eu vejo que tem dia que não rola treino. É um dia que eu tenho que só entrar na cabeça da pessoa. Vamos lá, vamos fazer uma coisinha. Fazer um treininho mais leve. Um negócio mais leve, pra ela ficar ativa, mas ela vê que ela é capaz. Aí às vezes aquele dia que a pessoa, a gente também vê casos de autoestima, né? A pessoa, não, não consigo, não sou capaz. Ela quer desistir. Aí é a hora que a gente vai lá, vamos fazer uma coisa, vamos mudar o treino, vamos fazer algo diferente. Não sei o que. Aí pega um exercício que ela está acostumada, às vezes a gente coloca uma carga até a mais, que ela não está habituada, e ela vê que ela é capaz. E no final ela diz, nossa, consegui. Aí a pessoa ganha aquela moral, aquela autoestima, né, para voltar para o próximo treino mais confiante. E realmente isso é um trabalho muito forte, persuasivo da pessoa que eu tenho que fazer. Né? Então eu brinco com todo mundo, eu sou psicólogo também, tem jeito, é conversa ali o dia inteiro, tem aluno que eu vejo. Eu brinco, eu vejo mais meus alunos do que meu namorado. Eu só vejo no final de semana, mas durante o treino, durante a semana ali, eu vejo. Tem pessoa, cara, pra falar a verdade, eu vejo acho que 3 vezes no mesmo dia, durante pelo menos 1 hora. Eu falo, cara, meu Deus, pô. Tem muita conversa, né? Muito bom, Henrique. Henrique, estamos chegando no final do nosso podcast, né? E como a gente está falando muito também de saúde mental, né? Está falando muito, estamos chegando num momento que tem um quadro no nosso podcast, que eu indico um livro e você indica um livro que marcou aí a sua vida, que te ajudou em algum sentido. Então, que livro que você vai trazer para o pessoal hoje aí? Olha, eu vou trazer um livro que me ajudou muito, me ajuda até hoje, sempre que eu lembro dele, às vezes tem que dar uma relida nele também, que é Hábitos Atômicos, do James Clear. E eu, na minha concepção, vendo ele, entra do que a gente falou em questão dos hábitos ali, principalmente de questão de estratégia do hábito, né? Você não muda seus hábitos em relação, eu quero mudar. Não, você tem que entender que você precisa planejar, fazer uma estratégia para que esse hábito ele se torne realmente um hábito seu na sua vida e faça essa mudança com você e você evoluir, né? Então o que eu falo de pessoal que toma água. Você está querendo tomar água mais? Tenha sempre água do lado. Você quer alimentação? Tenha isso do seu lado. Uma coisa assim, que marcou muito, que fala muito de dieta, esse livro de emagrecimento, de hábitos, né? Ele fala muito desse hábito saudável, né? Uma coisa que ele falou assim, que me marcou muito, foi assim, né? Antes de você ter um hábito, você já tem que ser o hábito. Por exemplo, assim, como que uma pessoa, eu quero ser uma pessoa magra, como que uma pessoa magra agiria, por exemplo, só tem um refrigerante, uma água? A pessoa magra tomaria refrigerante? Não, tomaria uma água. Então, antes mesmo de você tornar um hábito, você ser o hábito, então já ser muito melhor. Exatamente. Ótimo, eu uso ele hoje, sim, para questão minha pessoal, sempre lembro dele, porque realmente é o tempo todo, se você se desleixar nisso, você vai deixar esse hábito de lado por uma distraçãozinha, por alguma coisa que você vai cortando. Então é sempre essa estratégia de estar colocando isso na rotina, de esse hábito realmente virar um hábito, porque a gente fala assim, o hábito, ok, mas ele tem que virar um hábito, para realmente ser um hábito. Depois de transformar. O que é hábito, pessoal? É coisa que você faz automático sem pensar. Exatamente. Você não pensa para fazer, você só faz. Exato. Nossa, já fui na academia, não. Então é deixar essas coisas fáceis para que ela realmente se torne um hábito. Porque senão você vai ficar sempre naquela, só preciso mudar meus hábitos, mas nunca vai mudar. Muito bom, hein? Excelente indicação, um dos livros que eu mais gostei de ler também, Hábitos Atômicos. E hoje eu trouxe aqui o Comece pelo Porquê, um pouquinho do Simon Sinek, que é um livro também que eu li, agora não foi um dos últimos que eu li, nesse momento da minha vida que eu li esse livro,
é mais voltado talvez para empresa, para o momento que eu estou vivendo ali de profissional. Sim. Só que o livro fala muito também do porquê, né? Do motivo para fazer as coisas, né? Que é um pouco do que leva a ter hábitos. Então, Sim. é tudo uma coisa ligada, mas, por exemplo, você está aí, você está obeso hoje, vou pensar o seguinte, por que você quer emagrecer? Qual é o porquê de você querer emagrecer? Ah, mas porque eu quero ir para a praia no final do ano. Legal, mas que mais? Que mais que envolve você tá num peso bacana, estar mais saudável? Envolve você brincar com seus filhos mais, você ter mais longevidade, você trabalhar melhor a performance no seu trabalho, no seu esporte. Então, quanto mais porquês você tiver, com certeza isso vai fazer você continuar mais tempo nesse objetivo, né? Você não desistir. Eu falo muito para os pacientes lá que um dos maiores objetivos que eu tenho, eu acho que o seu também ali, né? É fazer a pessoa não desistir. Exato. Esse é o É maior a desafio. não desistência. Esse é o maior desafio que tem. Porque eu falo assim, se você só não vai emagrecer se você desistir. Se você continuar, uma hora vai dar certo. Vai levar o resultado. Ah, mas tem que ela gente, Luiz, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais lento. É assim, a vida é assim. Exato. Tem gente que evolui mais rápido em alguns pontos e em outros não. Tem mais facilidade. Exatamente. Né? Então eu indico muito, comece pelo porquê. Então duas leituras bem bacanas, comece pelo porquê e Hábitos Atômicos, que falam muito na questão também de ter uma vida mais saudável. Acho que faz bem sentido para o podcast de hoje, tá? Henrique, muito obrigado pela participação, valeu mesmo. Pelo convite. Muito bom, mais uma parceria aí. Opa, muitas ainda. Precisamos marcar mais pra gente falar de outros assuntos relacionados, né? Tem mais coisa pra falar. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Podcastelli. E é isso, até o próximo episódio. Tamo junto.